Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando esse vídeo introdutório de Direito Administrativo. Meu nome é Bruno Oliveira e nesse vídeo nós vamos tratar de todos os elementos introdutórios da matéria do Direito Administrativo, que é um ramo do direito, certo? Nesse momento, nós vamos observar primeiramente o principal princípio norteador do direito administrativo, depois entender o que é a supremacia do interesse público nas relações entre a administração e os administrados. Posteriormente, nós vamos estudar as escolas de conceito do direito administrativo, fontes do direito administrativo e o que de fato é a administração pública. Então, nesse vídeo introdutório, é isso que nós vamos tratar, tá bom? Então, continua aí. Após esse momento, nós vamos começar a trazer a aula propriamente dita, e aí você poderá colocar suas dúvidas, questões, opiniões, trazer outras questões para a gente analisar e, por certo, em outros momentos subsequentes, nós vamos estar abordando. Bruno, por que eu tenho que estudar direito administrativo? A maioria dos concursos hoje, concursos públicos, trazem com uma ênfase pequena ou uma grande ênfase, a depender do cargo que você está concorrendo, a matéria de direito administrativo. Bruno, eu não sou concurseiro, mas eu sou servidor público. É de extrema importância compreender o básico do direito administrativo, para isso você entender suas relações de trabalho e sua relação com a administração pública. E você também, que é um munícipe, quer entender seus direitos, a matéria, o ramo do direito administrativo é fundamental para isso. Então, vamos lá, pega caderno, pega caneta, faz suas anotações e vamos estudar direito administrativo. Vamos lá, pessoal, começar nossa aula de direito, introdução ao direito administrativo. Para nós começarmos, antes de mais nada, veja aí na tela de vocês que o direito administrativo ele tem um princípio norteador de todas as suas ações, certo? Lógico que no artigo 37, caput da Constituição, fala de 5 princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas eu queria destacar aqui que o princípio da legalidade vai se sobrepor aos demais princípios, porque a administração pública não pode fazer ou deixar de fazer nada sem que haja uma previsão legal. Então é muito comum, a título de exemplo, que sempre em começos de ano, sempre no começo dos exercícios fiscais, prefeituras, Estado encaminhem para suas casas legislativas, seja Câmara de Vereadores, seja Assembleia Legislativa, lei de salário mínimo. Por quê? Ah, mas o governo federal não já informou o salário mínimo? Mas a administração pública não pode deixar de fazer ou fazer nada sem previsão legal. Então, portanto, é necessário o encaminhamento de um projeto de lei que seja aprovada a lei, inclusive podendo o salário mínimo do município ou do estado ser maior do que aquele quantificado pelo governo federal. Isso daí, o que não pode ocorrer é ser a menor. Isso daí é fato. Menor não pode ser, eu posso legislar do jeito que eu quiser. Não, não pode legislar do jeito que quiser. A forma de legislar dos municípios e do Estado, eles deverão estar balizados pela Constituição Federal. Ele não pode se sobrepor à Constituição Federal. O princípio da legalidade, e alguns doutrinadores chamam que não é nem princípio da legalidade, é princípio da constitucionalidade. A administração não pode ir contra a Constituição Federal, certo? E associado a este princípio, olha lá que coisa redundante, princípio principal, a este princípio está a supremacia do interesse público, que é outro elemento que vai versar todo o nosso estudo de direito administrativo. É entender que sempre o interesse público vai se sobrepor ao interesse privado. Ah, mas eu sou dono da minha... Vou dar um exemplo aqui rapidinho. Eu sou dono aqui da minha casa, eu tenho a escritura pública dela e viajo, vou fazer uma viagem, passo um mês lá nas Bahamas, olha que maravilha. Lá curtindo aquela praia gostosa, de águas cristalinas, estou curtindo. E quando eu volto um mês depois,
minha casa está ocupada e agora ela é uma UBS, ela é um posto de saúde. E eu fico indignado e vou à justiça reclamar minha casa. Ora, eu posso fazer isso? Eu vou ter o direito de ter minha casa ressarcida, meu bem real devolvido? Não. Como assim, Bruno? Mas a casa é sua, você tem escritura pública, a prefeitura invadiu, certo? O que cabe a você, só para você entender o princípio da supremacia do interesse público, só para você entender, veja só, aqui a prefeitura entendeu que na minha casa seria o ponto ideal para atender 5.000 famílias deste bairro. E aí a única coisa que vai me restar é a chamada desapropriação indireta, que a gente vai estudar lá na frente isso aí também. E o que eu vou ter de direito, e que a justiça vai me dar este direito, é unicamente a possibilidade que eu vou ter de ser ressarcido, de ser pago de forma justa. Mas o bem real não me pertence mais, porque se sobrepôs a supremacia, não é nem a sobreposição do interesse público, é a supremacia, ele é supremo, ele é o maior de todos nas relações administradas e administrador, nas relações públicas com as relações privadas. Entendido isto, você que é aluno de direito administrativo, estudioso, concurseiro, vai fazer a prova da OAB, você se pergunta, mas ô Bruno, vê só, aonde é que está o Código de Direito Administrativo? Eu já vasculhei no meu vadimeco, eu acho que veio faltando. Tem a Constituição, tem o Código Civil, tem o Código de Processo Civil, tem o Código Penal, tem o Código de Processo Penal, tem o Código do Consumidor e não tem o Código de Direito Administrativo. Vou reclamar na editora. Não. Não existe Código de Direito Administrativo. Existem discussões. Deixa eu limpar aqui o olho rapidinho. Existem discussões acadêmicas, existem dissertações de mestrado, teses de doutorado, que discutem a necessidade de uma compilação e uma codificação do direito administrativo. Mas não há na nossa legislação pátria uma codificação como existe o Código Civil, a exemplo que eu já falei, certo? Então, como é que eu vou estudar? Quais as leis, quais as referências que eu vou ter para o direito administrativo? A gente vai ter um conjunto de leis esparsas, várias leis nesse universo do direito administrativo. Eu posso citar algumas, inclusive está aí no quadro para vocês. É a lei de licitações, é a lei de improbidade, é o estatuto do servidor público, que tem o estatuto federal, estadual, municipal, dependendo dos seus municípios. A lei de desapropriação, que é aquela lei que eu falei do exemplo da desapropriação indireta, ela vai tratar. A gente tem a lei de responsabilidade fiscal, a lei complementar 101. Eu tenho a lei de orçamento público, que é a 4320 de 1964. Veja, eu vou ter um multiverso de leis esparsas, não codificadas, que no direito administrativo eu vou ter que conhecê-la. Principalmente se você é servidor público, trabalha na área do direito administrativo, você vai precisar conhecê-las. Você vai precisar, pelo menos, passar uma vista rápida sobre elas. Você, lógico, a gente não está falando aqui de especialistas em leis de improbidade. Não. A gente está falando de um conhecimento rápido e panorâmico das principais leis que vai versar sobre direito administrativo. Tá bom? Vamos dar uma passada rápida agora nas escolas de direito administrativo. Nós temos a escola de serviço público, ela vai dizer que a administração pública é tudo aquilo que está voltado aos serviços públicos, e ela tem alguns problemas, porque a administração pública não só é isso, o direito administrativo não só é isso. Por exemplo, a gente pode citar aqui o poder de polícia, que está versado lá no direito administrativo, que não abarcam o serviço público. Tem a escola do poder executivo, que ela vai dizer, ó, o direito administrativo se esgota nos atos do poder executivo, que não é fato. Por quê? O poder legislativo e o poder judiciário também têm funções atípicas relativas ao poder executivo. Por exemplo, emitir portaria de contratação de pessoal. Isso vai ser uma função atípica tanto do poder legislativo como do poder judiciário. Isso é título de exemplo. E também o poder executivo tem funções atípicas. Por exemplo, quando ele faz um PAD, um processo administrativo disciplinar,
tema que também nós vamos abordar mais à frente. Quando ele faz um PAD, veja bem, ele está usando uma função atípica, uma função que não é sua, não é do Poder Executivo, que é a função de julgar. Então, ele tanto vai usar elementos de outros poderes, ações, atos de outros poderes, como outros poderes também vão usar. Então, a escola do Poder Executivo não compreende o todo do direito administrativo. Temos, na sequência, o critério teleológico, que vai dizer que os princípios norteiam a administração pública. Olha só, não é só os princípios que norteiam a administração pública, a gente tem um conjunto de outros elementos, inclusive doutrina, inclusive jurisprudências, que vai nortear o direito administrativo e as relações da administração pública. Temos o critério residual, que está muito parecido com o critério da escola do Poder Executivo. Ele vai também, mais uma vez, tentar limitar ali as ações do Poder Executivo como elemento principal do direito administrativo, e a gente não pode pensar nisso daí. E, por fim, vem aquele conceito que é o conceito que eu quero que vocês levem para si. Guarde esse conceito. E quem cunhou de forma geral esse conceito foi o grande doutrinador do direito administrativo brasileiro, que é Ali Lopes de Meireles. O que é que ele vai propor? O que é que ele vai dizer sobre direito administrativo? Vai dizer que é um conjunto de normas e princípios que preocupa com a administração, com as atividades administrativas, com a administração pública no geral. Então, só para você entender, para ficar bem clarinho para você, bem cristalino, veja só, tudo aquilo que nós tratarmos de administração pública, de governo, de Estado, de administração, relação administrados, administrador, nós vamos estar falando de direito administrativo. Vai ser matéria do direito administrativo. Vai ter um conjunto de particularidades voltadas ao entendimento do direito administrativo. Entendeu essa parte? Anotou no seu caderno? As escolas, Bruno, isso vai cair em prova lá de concurso público? Isso vai cair lá na prova da OAB? Pode sim cair. É comum que se caia, tá bom? Então, como na OAB, me parece, não me falha a memória, são 4 questões, pode ser que não caia na OAB, certo? Mas é importante que você, como estudante de direito administrativo, tenha noção. Mas em concursos públicos? Em concursos públicos cai sim. Cai. As escolas de direito administrativo sempre vai ter uma questãozinha lá perdida na tua prova que vai versar sobre ele, tá bem? Agora vamos para fontes do direito administrativo. Agora falar das fontes do direito administrativo. Pensa comigo, grava essa informação que é extremamente importante para você. As fontes do direito administrativo são 4, não muito difícil de gravar essa informação. Primeiro, leis. Se lembra sempre do princípio mais fundamental do direito administrativo, é o princípio da legalidade. Então, a fonte primária mais importante do direito administrativo são as leis. Após, nós vamos ter as jurisprudências, depois doutrinas e, posteriormente, os costumes. Vamos entender cada uma delas, tentando ser o máximo didático, preste bem atenção e vamos lá. Quando eu falar da fonte do direito administrativo lei, eu tenho que entender lei de forma ampla e de forma restrita. O sentido estrito da fonte primária lei é aquele documento, é a lei formatada, o projeto de lei, uma vez aprovado, por parlamentares. Então a gente vai pensar, a princípio, as leis no caráter extremamente estrito, fechado. Leis são leis. Mas eu tenho que ampliar um pouquinho esse entendimento. De que forma, Bruno? Você amplia esse entendimento da fonte leis do direito administrativo, no sentido dos demais instrumentos normativos que tanto o Poder Executivo como o Poder Legislativo e também o Judiciário têm competência para fazer. Quais são? A gente pode pensar em portarias, decretos, instruções normativas, resoluções. Então, a fonte lei do direito administrativo ela é ampla, mas quando perguntarem para você numa questão de concurso ou numa questão da prova da OAB,
Se questionar, por exemplo, se uma instrução normativa ela pode ser considerada como a fonte do direito administrativo em caráter nas espécies de leis, ela pode sim, porque esse é o sentido amplo da fonte do direito administrativo que a gente está tratando aqui, que são as leis. Primeiro. Depois, nós vamos para a fonte do direito administrativo, que são as jurisprudências. Esse não é muito difícil de entender, certo? O que são as jurisprudências? Está aí na lâmina, não vou ampliar isso tudo que está aí na lâmina, você vai ler, você vai escrever, você vai tirar uma foto, fazer um print, não sei. Mas veja bem, jurisprudência de forma bem sintética, bem simplesinha, são a compilação de vários julgados. É a reiteração daquela mesma fala, daquelas mesmas decisões. E quem tem competência para isso é a partir do segundo grau. Eu não tenho como dizer que a sentença de um juiz de primeiro grau gerou uma jurisprudência, não. Porque ele não vai julgar de forma reiterada, ele não vai ter reiteração desses julgados, certo? Quem vai ter competência para a construção de jurisprudência é o segundo grau, é STJ, é STF, esse sim. Mas a pergunta vem nesse momento, Bruno, a sequência de jurisprudências no mesmo entendimento, ela tem a capacidade e a força que a fonte primária, a lei, pode ter para o direito administrativo? Aí nisto a gente vai recorrer ao artigo 103A da Constituição Federal, que foi aquele artigo que deu corpo e permitiu que esses entendimentos reiterados se tornassem as chamadas súmulas vinculantes. As súmulas vinculantes, elas são essas decisões muito mais ampla do que o sentido jurisprudencial, porque ela tem a mesma capacidade, o mesmo poder de lei. Por isso a gente não vai chamar apenas súmula, mas súmula vinculante. Ela vincula tanto o poder judiciário como ela vai vincular a administração pública à obrigatoriedade da observância deste entendimento. Bruno, quem vai poder publicar uma súmula vinculante? Apenas o STF. Então, para um pouquinho aí e pense comigo. Se cair na prova que o STJ construiu uma súmula vinculante, a questão está errada. Se disser o Tribunal de Justiça, por meio da súmula vinculante, criada, publicada. Não, não existe súmula vinculante de Tribunal de Justiça, não existe súmula vinculante de Tribunal de Contas da União ou de STJ. Não. Apenas quem tem competência para publicação de súmula vinculante é o Supremo Tribunal Federal, de acordo com o artigo 103 A. Vamos para o terceiro elemento de fonte de direito administrativo, que é a doutrina. O que é a doutrina? Está lá na tua maravilhosa biblioteca, pelo menos no ambiente da casa que eu muito gosto, certo? Então vai estar lá toda a compilação de doutrina, vai ter lá as teses do autor tal, o entendimento do outro professor, e esses entendimentos compilados de forma acadêmica, eles vão ser chamados de doutrina. Bruno, as doutrinas são vinculantes? A administração tem que seguir de fato as doutrinas? Não, ela não é obrigada a administração seguir de forma absoluta a doutrina. A doutrina vai ser um elemento acessório para as decisões de caráter administrativo ou do direito administrativo, mas é passivo dela ser do judiciário discordar dela ou de outro doutrinador também discordar de tal entendimento, que assim, desse jeito, faz isso dessa outra forma. Então é possível sim a doutrina ser questionada. E, por fim, na esfera da fonte dos direitos, das fontes do direito administrativo, nós temos o costume. Esse é o mais, digamos, mais complexo de uso. Por que ele é mais complexo de uso? Porque a gente vai estar ali numa esfera sem muito controle. Vou dar um exemplo claro do que se aplicava nos costumes, porque não tinha posicionamento na doutrina, não tinha posicionamento jurisprudencial e tampouco tinha lei que regulamentasse isso. Mas era muito comum há um tempo atrás, hoje não mais, né, no mundo informatizado,
de que as prefeituras de pequeno porte elas chegassem a publicar seus editais de licitações, seus avisos, suas portarias, seus decretos lá na principal sala de entrada de acesso público, no chamado mural. E quando as prefeituras faziam isso, isto tinha a força de tornar público o ato administrativo. Veja, não se tinha lei para isso, não se tinha decisão jurisprudencial, não se tinha doutrina que versasse de forma uníssona sobre isso, mas a gente tinha uma prática reiterada. E essa prática reiterada, ela se torna fonte do direito administrativo. Você vai ver ainda hoje em algumas câmaras, em algumas prefeituras de pequeno porte, quando você entra na sala principal de acesso ao público, vai ter um mural com 7 papéis lá juntados lá, e você vai ver que estão os principais avisos. Geralmente deveria estar, certo? Então, esse é o que nós estamos falando de fontes do direito administrativo. Bom, agora a gente já começou a se aproximar de finalizar tudo que nós queremos abordar para fins de introdução ao direito administrativo. Agora, vocês já vão ver aí na lâmina que a gente vai falar do sistema administrativo ao qual o direito administrativo brasileiro se filiou, certo? Vamos apresentar dois formatos. Primeiro, nós temos o sistema administrativo do contencioso administrativo e o do controle judicial. Esse é simples de entender, certo? O que o Brasil vai optar por seguir esse modelo é o controle judicial. Eu vou abordar logo ele, de imediato, para que você melhor compreenda. O que é esse sistema? Como ele acontece? Ele, em síntese, de forma bem rápida, ele vai ser e ele vai se balizar no sentido de que todas as decisões da administração, seja qual decisão, qual ato administrativo for expedido, porque as decisões da administração são sempre formais. Guarda isso daí também, a gente vai estudar um pouquinho lá na frente. Os elementos dos atos administrativos, um deles é a formalidade. A administração pública não funciona sem formalidade, sem essa maravilhosa burocracia, e não entenda a burocracia no caráter pejorativo. É pelo contrário, é necessário entender burocracia no caráter weberiano, de organização, de complexidade da coisa pública, certo? Então, sempre que a administração ela tomar uma decisão, é possível que esta decisão ela seja revisada pelo Poder Judiciário, se uma vez a pessoa que se sentiu alvo dessa decisão discordar, certo? E aí ela vai reclamar na esfera judicial. É possível sempre ocorrer isso. Bruno, me dá um exemplo. Um exemplo de um servidor público que foi julgado no processo administrativo disciplinar, houve uma sanção no final do processo, mas ele discorda. Então ele reclama no judiciário, porque não houve uma citação, porque houve um ato abusivo, porque houve uma nulidade no processo administrativo que não foi observado. Então, neste elemento aí, é possível que o judiciário ele reveja, ele faça a revisão dos atos da administração pública. Esse é o modelo que o direito administrativo brasileiro se filiou. Mas, Bruno, tem outro modelo? A título de informação é importante saber? Sim, é importante saber. No caráter de conhecimento histórico do direito administrativo. Existe um modelo, ele é muito comum na França, que é o chamado contencioso administrativo. Ele dá uma maior independência da administração. Os atos da administração não ficam sujeitos a um controle judicial, mas a um controle de um tribunal administrativo, que é formado pela própria administração. E aí você diz, poxa, mas a administração ela mesmo revisa seus próprios atos? Sim. Isso daí não é tão temerário? Também. Mas lógico que a gente não pode imaginar esse tribunal administrativo francês como uma comissão no PAD. Né? Aí a gente vai estar simplificando. O tribunal administrativo francês é extremamente complexo. Ele tem uma complexidade muito imensa, muito densa. São servidores e é composto de diversos agentes com capacidades
para essa demanda, então não há os vícios que de forma simplista a gente acaba pensando, certo? E por fim, terminando, a gente vai ver a situação e a definição do que é administração pública. A gente está falando tanto de administração pública nesse momento introdutório, mas do que de fato é. Eu gosto muito da decisão e da definição dada por Zanella de Pietro. Ela vai dividir a administração pública em dois sentidos: a administração pública no sentido objetivo e no sentido subjetivo. No sentido objetivo, a administração pública é toda a administração. As pessoas jurídicas, são os órgãos, são os agentes incumbidos de tomar decisões, as funções administrativas no geral. Bruno, e a função o sentido subjetivo? É tudo aquilo que ela vai definir assim. A administração pública, no sentido subjetivo, compreende um conjunto de órgãos de pessoas jurídicas e agentes, às quais a lei atribui exercício ou função administrativa. Dá um exemplo, uma concessão. Dê outro exemplo, a criação de uma autarquia, uma fundação. Elas estão no conceito e no sentido subjetivo e não no conceito, mas no conceito não mais no sentido objetivo. No sentido objetivo é muito estrito. É a administração pública nos seus ministérios, nas suas secretarias, nos seus departamentos. No sentido subjetivo, é mais amplo. É uma concessão pública, é uma fundação que foi criada, é uma autarquia que foi criada mediante lei. Então, é nisso que a gente termina a introdução do direito administrativo, versando sobre todos esses elementos introdutórios que é fundamental você fazer o acompanhamento, ter esse entendimento inicial para que a gente possa abordar os outros temas seguintes. Se você gostou, curte, se inscreve, dá um legalzinho aí no vídeo e compartilha, tá bom? Para que a gente possa falar com mais pessoas sobre direito administrativo. Grande abraço para você e obrigado por esses momentos que se dispensou para estar neste momento de aula, neste momento de aprendizado.